Fala, impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal da Hashtag Programação. Eu sou o Diego e a gente está indo para a aula 9 do nosso projeto MERN, que é Mongo, Express, React e Node. E a gente mostrou tudo sobre esse projetinho aqui, que é uma réplica do Airbnb, é o nosso HashBnB, que tem tudo bonitinho. Lá na aula 1 a gente explicou tudo e até a aula 8 a gente já conseguiu fazer bastante coisa. Já tem a home, a gente já tem o header, a gente já tem aqui as telas de conta, com a lógica de login persistente, logout, reservas aqui a gente ainda vai criar, novo lugar, já tem toda a lógica, a gente já preparou o back-end para receber esse novo registro de um lugar e agora a gente vai começar a preencher essas funcionalidades, conectar esse front com back, criar a lógicazinha de enviar foto, enviar por upload e subir ali no S3 para a gente poder ter esse upload das imagens na nuvem. Então, se quiser aprender tudo isso, volta, assiste as outras aulas e continua assistindo essa daqui até o final também. Antes da gente começar, aqueles avisos e pedidos. Pedido, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber essas próximas aulas que vão sair. E também deixa nos comentários, se você está assistindo essas aulas aqui, esse mini curso desde o início, coloca nos comentários, ó, hashtag desde a primeira, que você vai estar desde a primeira aula. E os avisos, lembra dos links que a gente tem na descrição. Tem link falando sobre a nossa formação completa, Full Stack Impressionador, se quiser saber mais, entra lá. Tem link falando de mini curso gratuito de desenvolvimento Full Stack, a gente sempre coloca um diferente. E também tem link com os arquivos que a gente está usando aqui, tanto o link do Drive quanto o link do GitHub, para você poder baixar e acompanhar junto comigo. Dito isso, bora começar com o conteúdo da aula de hoje. Como eu falei, a gente terminou a aula passada montando todas as rotas não, a rota de post que a gente precisaria aqui, ó, nos nossos places. Então, nos lugares que a gente tinha, a gente criou a rota de post, testou ela lá no RackBean, veio aqui no banco e tá tudo criado direitinho. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa, através do front, então aqui onde a gente tem o new place, a gente precisa fazer, ó, essa partezinha daqui. A gente precisa jogar essas informações que a gente tem aqui em todas essas variáveis, jogar todas essas informações lá dentro do nosso, do post, né? Fazer essa requisição ali para a gente fazer essa criação. Terminou de criar, o que a gente vai querer fazer? A gente tem um const redirect e o set redirect, que aqui a gente vai deixar igual use state e vai ser false. Por quê? Aqui a gente vai fazer um check antes de retornar esse componente. E aqui a gente tem o redirect, ou seja, se ele é true, o que a gente quer fazer? Return navigate, e aqui a gente vai ter que importar isso aqui, vou apagar, tab. Ele importou ali em cima para mim? Não, não importou. Deixa eu dar uma barra aqui, ele não está querendo importar, então a gente importa aqui em cima. Import navigate from React Router DOM. Beleza, já está aqui e a gente vai colocar to. E aqui não é a homepage que eu quero ir. Depois que eu criei uma acomodação, eu vou querer ir para Account, Places. Que aí ele só vai sair, ele está agora no new. Eu quero só sair daqui, eu quero que ele venha para cá. Mas isso só se o redirect for true. Então depois de eu fazer tudo isso daqui, a gente vai ter que dar um set redirect e aqui vai true. Que ele registra ali tudo certo, se der certo, né? Então aqui a gente vai colocar dentro de um try catch. Se der certo tudo isso daqui, ele vai redirect true. Se der errado, a gente pode dar um console.error, no próprio erro que a gente vai ter. E aqui a gente pode dar um alert para o usuário. Deu erro ao tentar criar um novo lugar. Beleza, só isso daqui de informação e as informações mais no detalhe, json.stringify, e a gente coloca aqui tudo que a gente vai ter ali no erro, ele entra ali no nosso console error. Beleza. Agora essa parte daqui, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai pegar essas informações e jogar lá dentro do post que a gente vai precisar fazer? Vamos primeiro começar com uma validação. Então antes dele entrar nisso tudo aqui, a gente pode fazer o clássico if. Por quê? Ele tem que ter todas essas informações aqui. Tudo isso daqui tem que estar preenchido. Então, ó, vou selecionar isso aqui, ó, Shift setinha, Ctrl D, para eu pegar todos eles aqui. Agora, setinha para o lado, Ctrl Shift seta para a direita, vou dar um Shift seta para a direita, Ctrl C. Vou colocar todo mundo aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa vírgula por e-comercial. Vou fazer o seguinte, ó, Ctrl F, aí vou pegar aqui, ó, só nessa minha seleção, vou pegar a vírgula e eu vou substituir por um 2 e-comercial aqui.
coloquei comerciais, né? Na verdade, vou dar um Ctrl Z, espaço e 2 é comerciais. Perfeito. Ctrl S. O que eu estou fazendo aqui? Esse último aqui não vai fazer sentido. Existe esse, então tem um valor aqui, tem um valor aqui, tem um valor aqui. Ah, isso daqui, fotos, na verdade, é uma lista de fotos. Então aqui é uma lista vaziazinha. Então aqui não é existe um valor, porque isso daqui existe um valor. O quê? Nada. Mas existe, lembra, aqui é um objeto é uma variável de referência. Então ela não está armazenando o valor. Ela está armazenando o endereço de onde eu tenho esse valor. Então ela sempre tem um endereço, entendeu? Então isso daqui não faz sentido. Tem que fazer, ó, length maior do que 0. Ou seja, tem mais do que um elemento ali nas minhas fotos. Description existe. Existe esse também, extras, price, check-in, checkout e guest. Tem todos esses aqui? Sim, ele chegou aqui. Console.log. Todos estão, aqui preenchidos. Else, a gente pode dar um alert de preencha todas as informações antes de enviar. O único que pode estar vazio é o extra, né? Então eu vou tirar o extra daqui, não precisa. Todo o resto é obrigatório. Título, city, photos, description, price, check-in, checkout e guests. Tudo isso daqui é importantíssimo. E uma outra coisa que a gente vai ter aqui em algum lugar são os perks. Beleza, que a gente tem aqui, ó, Ctrl clica, a gente tem essa outra parte. Só que isso daqui eu vou precisar acessar essas informações de lá para eu poder enviar esses perks também. Então o que vai fazer mais sentido? Isso aqui, ó. Eu passar isso aqui, ó, como props e tudo isso daqui eu tiro daqui, Ctrl X, tiro esse use state que não está mais sendo usado aqui e eu passo essas informações aqui, ó. Eu vou passar, eita, não é isso aqui que eu quero. Deixa eu só colocar meus perks aqui que eu já volto. Então eu vou colocar eles aqui, meus perks, e a gente passa essas informações. Tenho duas formas de fazer isso, ó. Perks igual perks, beleza. E aqui eu coloco set perks igual a quem eu estou mandando. Aqui é a chave que ele vai receber lá do outro lado e aqui é o valor que vai entrar nessa chave. Show de bola. Uma outra opção é eu mandar um objeto aqui que vai simplesmente, ó, eu coloco perks, eu coloco aqui os meus perks, na verdade, perks e set perks. Isso daqui, 1, 2, 3, beleza. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um spread nesse meu objeto. Esse objeto que só tem essas duas coisas aqui e eu posso pegar essas informações. Eu estou passando exatamente essa mesma coisa, só que eu não preciso ficar repetindo a palavrinha. Isso daqui vai funcionar dessa forma também. Beleza. Como é que eu vejo se eu não quebrei nada com isso daqui? A gente vem aqui no F12, Components, desce aqui nos meus perks, por exemplo, e a gente clica aqui, ó, adicione alguns. E a gente vê se está tudo certinho, ó. Continua ali adicionando do jeito que ele deveria adicionar. Então não tem nada errado. Perfeito, eu estou passando essa informação. Então a New Place tem aqui ó, os meus perks e aqui ele está recebendo como props, tá vendo? Perks e set perks. Show de bola. Beleza, agora eu tenho tudo isso daqui também. Perks vai ser essa mesma lógica daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Perks tem que ter algum perk ali. Na verdade, ele não precisa ter nenhum perk, né? Pode estar vazio isso aqui. Então isso aqui pode estar vazio. Se não tiver nada, não tem problema. Show de bola. E aqui eu posso comentar isso daqui. Comenta, só pra gente ver se tem alguma coisa preenchida. Então toda vez que ele for fazer o submit, ele vai me dar um console log de alguma coisa. Deixa eu dar um F5 aqui. Beleza. Aí a gente vai... Ué, deu esse erro daqui. Tá, vamos voltar pra cá. Vamos ver que erro é esse. Invalid signature. Add file. Mas não faz sentido a assinatura tá inválida. Ele tá tentando verificar o token. Então vamos pegar o nosso token. Tá aqui. Aí a gente tem que colar a assinatura primeiro, Ctrl X, Ctrl V, beleza. E aqui coloca o token. Realmente tá dando... Tá, vamos tentar colocar essa assinatura, que tá assim, eu coloquei só um valor aleatório, cheguei aqui, e salvei lá no meu JWT Secret, na variável de ambiente. Vamos usar o base64, que a gente usa aqui, ó, BTOA, que ele vai encriptar. E aí você coloca qualquer coisa aqui, ó, que ele encripta isso para você. E aí você copia e eu vou usar isso aqui lá no meu JWT Secret para ele pegar. Então vou abrir aqui minhas variáveis de ambiente, a gente só muda o JWT para assinar, que aí deve resolver esse problema aqui, porque tá dando certinho. Eu estou usando a mesma chave aqui, a mesma chave, não faz muito sentido aqui não. Então só vou voltar, mudar isso daqui e a gente assina de novo, deleta o token e assina de novo. Beleza, mudei lá para aquele valor que eu tinha copiado, que eu tinha mostrado para vocês. Vou dar um Ctrl S aqui, para ele reiniciar isso aqui.
Aí agora a gente tem que deletar o token, né? Porque essa assinatura está inválida. Vamos dar um F5 aqui agora. Não tem nenhum token. Então eu estou deslogado. Ah, mas ó, isso aqui é interessante. Eu estou deslogado e eu estou em account. Quando eu estou deslogado e eu vou entrar em qualquer account, não pode. Ele tem que redirecionar lá para a tela de login. Então vamos fazer o seguinte. Estou aqui... Onde é que a gente está? Na tela de accounts. Estou aqui. A gente faz o seguinte. Quero usar const user igual a use user context, que a gente sabe que a gente consegue puxar do nosso contexto. Eu quero fazer o seguinte, ó. If not user, não tenho nenhum usuário, eu quero fazer o seguinte, navigate do React Router DOM. Ah, aqui ele importou, né? Então, beleza. Eu quero retornar isso aqui. E aqui vai ser barra login, né? Login. Ctrl S. Login. Não, faltou o to. To igual login. Beleza. Tô aqui, ó. Então ele já me tira. Não tenho nenhum ali, ele me tira. F5, nem tenho nenhum erro. Beleza. Tento aqui entrar no account places. Beleza. Login. Show de bola. Vamos dar lá. Teste1, arroba, teste1.com. Teste1. Vamos logar. E aí deu erro. Vamos dar um OK. Error connection reset. Eu reiniciei alguma coisa da minha internet? Beleza. Vamos só logar aqui de novo. Beleza. Foi alguma coisa que eu reiniciei a internet. Deu alguma instabilidade na internet. Beleza. Tá tudo aqui. F5. Conseguiu ler ali o nosso token. E aqui, ó, a gente consegue pegar tudo isso aqui. Vamos validar com aquele token que eu tinha copiado. E vamos colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Verified. Então não deveria dar problema nenhum. Então vamos ver se resolve, porque ele tá ali, tá com o base 64. Então beleza, deu Verified. Vamos voltar para cá, tudo certinho, onde é que a gente estava. Estávamos aqui, lugares, novo lugar. Aí eu tinha dado aqui, ia descer, pra gente testar. O que a gente estava testando? A gente ia testar esse cara daqui. Vou deixar ele aqui minimizado, que eu não preciso ficar dando new. Eu ia testar esse aqui, esse console.log. Então, ó, salvar informações. Preencha todas as informações. Vamos preencher. Título, cidade e país. Foto. Aqui não vai ter nenhuma foto. Aí depois a gente tira essa restrição porque a gente ainda não tem. Descrição. Aqui não precisa. Extra, mas não precisa. 500, 1600, 1200, 4. Beleza. Salvar informações. Ainda falta as fotos. Então aqui vou tirar essa restriçãozinha daqui, ó. Vou deixar isso aqui, ó. Alt setinha para cima, Ctrl ponto e vírgula. Pra gente resolver isso aqui. E aqui a gente só dá um salvar informações. Todos estão preenchidos. Beleza. Conseguimos a nossa validação. Vou deixar isso aqui e depois a gente pega. Só que aqui, nesse console log, na verdade, eu quero fazer todo esse try. Então, ó, Ctrl V, Ctrl ponto e vírgula, Ctrl S. Eu quero dar um const new place, axios, places. E quem que eu quero enviar aqui? Await, tá dando erro. Async. Beleza. Const new place, quem que eu quero enviar para lá? Eu tenho que enviar, ó, lá no meu places model, eu tenho que mandar tudo isso daqui. De alguma forma, tudo isso daqui tem que ser enviado para lá. Então a gente vai mandar, ó, tudo isso aqui. Vou tirar, vou pegar todos esses 2 pontos aqui que a gente tem. Tá, aqui eu vou tirar esse primeiro. Vou deixar só a vírgula. Selecionar os 2 pontos, ó, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Aí setinha pro lado, Shift, setinha até o final. E aí apago aqui. Beleza, vou dar outro... não resolveu em alguns ali. Shift Z. Aqui falta uma vírgula. Aqui tem esse, tem esse. E eu preciso tirar os 2 pontos também, né? Ctrl D, Ctrl V. Beleza, aqui já resolve. Já iria dessa forma. Quem que agora a gente vai mandar? Quais vão ser as informações? Title, tá certo? City, tá certo? Photos, tá certo? Description, tá certo? Extras, beleza? Perks, extras, aqui tá certo também. Perks, tá certo também. Price, tá ali. Check-in, check-out, guests. Owner, eu não tenho owner dessa forma. Eu tenho que pegar o meu user.id. Eu tenho que pegar essa informação aqui. Só que aqui eu não estou puxando do usuário. Então tem que pegar essa informação do usuário. Const user igual a use user context. E aqui a gente vai importar isso aqui. Ele não quer me deixar importar isso aqui não. Beleza. Import use user. Acho que aqui tá assim. User context.
from, aí vamos lá, ponto barra, context barra user context.jsx. Beleza, tá aqui, puxou daqui, tá pegando o nosso user, agora ele vai enviar o ID. Todo o resto ele tá puxando dessas informações daqui, tá lá no nosso new place. E aqui a gente pode dar um console.log no nosso new place. Beleza, mas aqui o importante é que ele vai criar só essa informação. Vamos ver se vai dar tudo certo com essas informações aqui. Aqui ele já mexeu, use user context. A gente vai ter que preencher tudo de novo. Lugares, adicionar um novo lugar. Título, cidade e país. Foto não vai ter, descrição. Vamos colocar alguns perks. Informações extra. 500, 16, 00, 12, 00, 4. E que a gente vem e dá um salvar informações. Beleza? Então deu tudo certo. Ó, criou lá bonitinho. Config, data. Temos aqui um novo, ó. Temos ali os perks, temos ali os photos. Perfeito. Se a gente vier aqui e der um refresh, acho que agora a gente está conseguindo fazer direto ele pelo formulário. Então, ó, conseguimos criar. ID tem o owner, que é um outro ID. Todas as informações que a gente tinha pegado, ó. Perks, tem ali os perks que a gente marcou. E array. Então, perfeito. Deu tudo certo. Tá funcionando direitinho até agora. Agora eu preciso fazer o quê? Já que eu consegui criar um lugar, a gente precisa melhorar essa criação de lugar, porque precisa disso daqui. E depois a gente vai lá e lista aqui as informações de lugares que a gente tem criados. Todos os lugares de quem? Do usuário que está logado. Tá bom. Antes de fazer isso, a gente vai ter que vir aqui, ó, e poder mexer aqui, ó, nessa localização aqui que a gente está mexendo, então. Então aqui vai ser, por exemplo, como é que a gente vai poder subir essa imagem. E aqui eu tenho, ó, uma imagem, que é um exemplo de imagem que a gente vai ter. Se eu entrar aqui, ó, beleza, é essa imagem daqui, mas você pode pegar qualquer uma dessas outras imagens, baixa, que aí você vai ter um link, ou entra no Airbnb mesmo, botão direito, copiar link da imagem, aí você vai ter ali uma imagem. Como é que a gente vai fazer para subir isso daqui como link? O que a gente tem que fazer? Baixar essa imagem, armazenar ela numa pasta temporária aqui, então a gente já cria, ó, TMP, que é uma pasta temporária, e sempre que você for dar deploy, em qualquer servidor que tiver esse deploy, ele vai ficar limpando essa pasta temporária de tempos em tempos. E aí você sobe o arquivo aqui, sobe ele na Amazon, no S3, por exemplo, ou num outro lugar que você preferir, eu vou subir no S3, e depois aí sim a gente adiciona esse elemento aqui. Então ele já vai poder ser visualizado aqui. Então vamos lá que a gente vai ter vários passos para a gente poder fazer isso. O pacote que a gente vai usar, esse aqui, ó, npm, é o Image Downloader. É esse daqui que a gente vai usar, Image Downloader. Beleza. E ele pega uma URL e ele baixa. Então aqui a gente tem vários downloads, ela é bem atualizada, a gente vai instalá-la dessa forma. E aqui a gente tem todas as opções, como é que a gente vai fazer isso daqui. Repara, ele já te dá basicamente o que você vai ter que fazer para baixar essas informações. E ele te dá aqui, ó, download, baixa com o mesmo original file name, com o novo file name. Sem a extensão, por exemplo. Então tem várias formas de fazer. O que eu vou querer é baixar e depois eu vou salvar com outro file name. Show de bola. Vou copiar tudo isso daqui. E isso daqui eu acho que vai ser válido a gente colocar aqui em utilitários. E a gente vai colocar aqui image downloader.js. Ctrl V, Ctrl S. Repara que aqui está usando o common.js, que não é a forma que a gente vai fazer. A gente vai fazer o import download from, é bem parecido aqui, só muda um pouco a sintaxe que a gente vai ter. E aqui, como eu estava importando daquela forma ali, é um export default. Então, beleza, estou chamando ele de download. Aqui as minhas opções, eu estou pegando o link do arquivo que eu estou recebendo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, na verdade, a gente vai exportar uma função. Então a gente vai export, como é que seria? Const download image. E aqui ela vai pegar o quê? Ela vai pegar um link, que é o que a gente estava enviando. E aqui eu jogo tudo isso daqui. Beleza. O que eu quero fazer? Qual que é o URL que eu estou pegando? Na verdade é o link. Qual que é o destination? Então para onde que eu vou enviar? Onde é que eu vou salvar isso daqui? Acho que eu posso deixar aqui também. Destination. Ou dash só. Destination. Fica melhor. Destination. Coloco aqui.
Então aqui, ó, path to destination. Então ele vai salvar com photo JPG, beleza. E aqui ele tava o quê? Escrito aqui mesmo? Eu quero ver, ó, image. Ah, tá. Aqui ele já coloca, ó, se você colocar o path completo, ele já muda o arquivo final. Então aqui a gente mudaria o nome do arquivo. Então a gente pode colocar aqui Shift Z, para ele mudar até o final ali. Posso colocar aqui, beleza. Então depois aqui, se a gente quiser mudar o file name, a gente teria que mudar. Download.image options, beleza, .then file name. Então isso daqui, ele tá, é uma promise que ele tá entregando e aqui tá com a estrutura de then catch. Mas a gente pode transformar isso aqui num async await, se você preferir a sintaxe, mas a gente tem essa outra opção aqui. Então ele vai pegar o file name, save to file name, beleza. E aqui ele vai pegar o arquivo final e se tiver um erro, ele está colocando console error no erro ali que ele está pegando. Show de bola. E aí, para a gente mudar isso daqui, ó, para outra sintaxe, await, isso aqui que eu quero fazer. Beleza. Esse ponto then é o que eu vou fazer depois isso daqui dar certo. Então seria uma próxima instrução. Então aqui ele está pegando informações daqui, ó, que seria const response, por exemplo, a resposta disso daqui. E aí ele está puxando dessa resposta, ó, justamente o file name, a gente consegue, ó, alt setinha para cima, const file name, ou se tiver um erro, então aqui a gente envolve num try catch, isso aqui é lá em cima, e aqui ele dá um console error no nosso error. Beleza. Funcionaria dessa forma aqui, mudando essa estrutura. Aqui uma única coisa que a gente poderia, aqui tem o destination, e a gente poderia ter o file name também. Então a gente pode manualmente colocar aqui o file name, criar essa lógica de file name. Então o que a gente poderia fazer aqui? Aí aqui eu faço o seguinte, ó. Aqui eu estou guardando esse file name, beleza. Mas se eu já tiver o file name, eu não vou precisar disso daqui. Então é simplesmente dar um await e a gente coloca aqui em cima, ó, const file name, que vai ser o nome que a gente vai querer colocar, e aqui a gente junta. A gente pode fazer assim, ó. Coloca aqui, aqui vai ser destination, e eu vou juntar isso aqui com barra, e aqui vai ter o meu file name. Beleza, então pego o meu destination e junto. Beleza, como é que vai ser esse tal de file name aqui? Eu quero pegar desse link, eu quero saber qual que é a extensão. A extensão é bem importante para mim. E mais para frente, quando a gente for subir lá para o AWS, para o S3 no caso, a gente vai precisar saber o MIME type. O que é o MIME type? É a extensão e o tipo de arquivo. E tem pacote que faz isso daqui para a gente também. O pacote que a gente vai precisar instalar vai ser o MIME type. E a gente nem instalou esse aqui, né? Então, deixa eu limpar isso aqui. CLE, beleza. npmi. Aí vamos instalar esses dois. Tem esse aqui e o MIME types. A gente vai instalar esses dois aqui. Beleza, instalou os dois. Vou dar uma minimizada ali. O que eu quero fazer? Import MIME from MIME types. Show de bola. O que esse MIME types aqui ele vai pegar? Ele consegue pegar esse tipo ali desse meu arquivo que a gente vai usar depois e parte desse tipo. E aqui a gente pode colocar, ó, MIME types. Vai ter justamente a minha extensão. Então, MIME types tá lá. Por exemplo, eu tenho a minha extensão e eu tenho ali, ó, o MIME type. Ele vai dizer qual que é o tipo e depois a extensão ali. Ou eu posso pegar isso de outra forma também. E aí, como eu falei, isso aqui vai ser útil, obrigatório, na verdade, para a gente subir lá para S3. E aqui a gente pode ver quais são as outras coisas, MIME types, que a gente consegue pegar, que a gente consegue puxar a extensão dali. Então, vamos entrar aqui, MIME types, require, lookup, ele vai dar o lookup, content type, extension. Então, beleza, ele consegue pegar aqui a extensão daquele arquivo. Então, a gente pode chegar aqui, ó, const extension igual a mime.extension e aqui a gente coloca o link. Beleza, vou ter a extensão aqui, ó, que ele vai retornar bin, então eu precisaria do ponto. Qual vai ser o nosso file name? Eu acho que dá pra gente pegar, por exemplo, a data de agora, date, now, e aqui essa data eu consigo acessar pelo Node, né? Não preciso fazer aquela classe que a gente tem no JavaScript, aquela classe global, que aí eu puxaria isso daqui, e aí eu posso pegar o getTime, que seria diferente no JavaScript do navegador, do que eu tenho aqui. Mas aqui ele vai pegar o tempo de agora menos o de lá de trás e vai contar em milissegundos, fazer essa distância. E aqui eu somo isso daqui com um ponto e somo isso aqui com o meu extension. Então esse daqui é o meu file name. E aí eu sempre tenho um file name diferente que vai ter esse tempinho aqui, que aí ele caga para o file name inicial. E aí ele montou para cá. Ou a gente pode usar esse padrão que a gente estava usando aqui também, de
Opa, só isso aqui. Aí a gente coloca cifrão. Coloca aqui variável. O ponto fica aqui. E aqui a gente coloca o extension. Beleza. Aí aqui a gente tem um file name, tem um destination e vai fazer tudo isso daqui. Vamos testar isso daqui de alguma forma então. Então, por exemplo, a gente tem o image downloader lá em utils, só que a gente vai precisar de um endpoint para subir essa imagem. Então essa imagem vai estar aqui em places, lá em routes, beleza. Eu tenho um post pro places e eu vou ter um router.post. Só que agora vai ser o places barra upload. Só que eu tenho dois uploads. Eu tenho o upload de arquivo e o upload link. Então a gente pode colocar upload e o outro a gente... Aqui eu posso colocar o upload link e o outro eu coloco só upload. Aqui vai ser a nossa arrow function. Res. E eu vou ter no meu body, eu vou ter aqui, ó, const link lá no meu rec.body. Provavelmente eu vou enviar essa informação como se fosse um link. Aí eu vou ter que usar aquele arquivozinho que eu peguei. Então, esse daqui, a gente vai dar essa função que a gente vai usar. Dei um tab ali para ele importar. Que isso daqui vai fazer para mim? Primeiro, que isso daqui é assíncrono. Então, show de bola. Se isso daqui é um assíncrono, a gente vai ter que dar um await nisso daqui. E ele me retorna alguma coisa? Não, ele só está fazendo alguma coisa. Beleza. Então aqui eu não preciso guardar essa informação em nenhum lugar. E o que eu tenho que passar? O link e o destination. E o lugar final que ele vai ter ali para ele baixar essa imagem. Como é que eu vou ter o destination? Eu sei que vai ser sempre, ó, tô aqui no back-end. Qual que é? Então tudo que está sendo executado, ele sempre está sendo executado ali, ó, a partir do nosso package.json. Eu quero pegar esse caminho ali absoluto para essa minha pastinha de tempo, que vai ser aqui o meu destino. Seria basicamente isso aqui, ó. Onde eu tô? Onde é que eu tô? No routes. Eu tô lá dentro ali, então eu quero pegar o diretório principal, seria o backend, depois vai ser o tmp. Só que esse link daqui, ó, esse path, esse caminho vai mudar a depender de onde eu estou. Se eu tô aqui, se eu tô no deploy, então isso daqui a gente consegue criar esse caminho absoluto usando algumas outras ferramentas. Então, por exemplo, o que a gente vai ter que fazer para sempre conseguir pegar o caminho absoluto dessa pasta, fazendo da forma correta? Vamos criar um outro utilitário, que aqui a gente vai pegar o dirname, por exemplo, .js que a gente vai usar. A gente vai ter que importar aqui dois pacotes. Vai ser o URL e o node path. A gente vai ter que importar um pacote aqui, que vai ser o URL. Beleza? E aqui o que a gente vai fazer? Só para a gente já testar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, console.log, que a gente vai pegar a URL disso daqui no import.meta.url, que isso daqui é uma variável que a gente vai ter. cd backend node.barra utils barra dirname.js. Tá lá, file, e ele coloca tudo. Então é o caminho de arquivo. Ele pega como eu estou executando isso daqui. Show de bola. O que eu quero fazer? Que eu importei aquele URL. Então o que a gente vai fazer? Import file URL to path. Vou pegar aquela URL from URL. Então ele vai pegar essa URL daqui, ó, e vai converter para um caminho de arquivo. Vamos ver se vai dar certinho, se eu importei certo. Tá lá. Então, ó, agora virou um caminho ali do nosso diretório. Perfeito. Então, esse daqui é o que a gente vai chamar de const file name, que é o nome desse meu arquivo daqui, que eu estou utilizando aqui agora. Então, se a gente colocar aqui o file name, e eu estou colocando isso aqui porque a gente tem esse padrão para dar para esses nomes aqui, ó. Tá lá, direitinho. E uma outra coisa que a gente vai trazer é o import dirname from node path. Beleza. E o que a gente vai fazer agora? Vai ter uma variável dirname, tudo isso para a gente pegar aquele caminho absoluto lá que a gente queria, que vai ser essa funçãozinha dessa nossa variável. E agora eu vou colocar aqui, ó, vírgula, e a gente vai ter o dirname também. Ctrl S, setinha para cima. Então tá lá. Eu tenho o caminho do meu arquivo, que é o que eu estou executando, o dirname.js, e aqui eu tenho o caminho do meu diretório, a pasta que está aquele meu arquivo. Perfeito. Só que aqui
não vai ter uso nenhum para mim. Eu quero sempre essa pasta raiz ali. Então, onde é que eu tenho um arquivo que vai estar sempre na pasta raiz? É justamente o meu index.js. Então, essa minha partezinha que eu tenho aqui, a gente pode exportar isso aqui depois. Export, export. Posso pegar essas partes daqui. E essas duas variáveis aqui, se a gente estivesse usando common.js, eu teria essas variáveis usando só isso daqui. Eu já posso importar. Mas como a gente está usando ES-Modules e não o common.js, que é essa forma de importar, eu preciso criar isso daqui dessa forma. Eu crio essas duas variáveis, mas dessa forma elas ficam exatamente iguais ao common.js. Então a gente vai pegar essa partezinha daqui, ó, e a gente vai trazer ela para cá, ó, aqui para o nosso, para o nosso index. Vou trazer essas variáveis aqui, ó, e aqui vou jogar isso aqui lá para cima, Ctrl V, Ctrl S, tá aqui tudo aqui em cima. Tem aqui essas minhas duas variáveis que eu vou poder usar em outros lugares ali. Então agora, o filename e o dirname, filename vai ser index.js e o dirname vai ser justamente o meu backend. E eu posso puxar isso aqui lá do meu index. Então onde a gente estava? Aqui no nosso image download, não, onde eu estava usando, routes. Perfeito. Isso daqui eu consigo importar. Então eu consigo dar um import dirname lá do meu index. Então eu vou pegar direitinho esse meu dirname e a gente pode criar esse meu caminho daqui, ó. Ele vai pegar justamente o caminho certinho de onde está sendo executado e aí eu consigo colocar aqui, ó. Vou colocar entre isso aqui, tem o meu dirname e ele vai terminar aqui, ó, direitinho. Vou colocar aqui a minha barra e a gente vai juntar com tmp. E ele vai colocar dentro dessa minha pasta aqui, porque lá no meu image, tá aqui, ó. Aqui eu estava colocando o meu filename, mas eu posso simplesmente juntar os dois e deixar dessa forma. Colocar a barrinha aqui. Aí, dos dois, a gente pode ver como é que vai ficar melhor. Beleza. Tá aqui direitinho, então tô trazendo essa minha imagem para lá. E aí, antes até de a gente testar isso daqui, ó, toda vez que a gente vai colocando e montando essas coisas, a gente vai deixando os nossos arquivos, ó, um pouco maiores. E ele vai começando a fazer mais coisas. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Dividir mais ainda essa nossa estrutura aqui de arquivos. Porque aqui a gente está configurando algumas coisas no nosso servidor. Então, a gente está, por exemplo, usando esses middlewares, usando as rotas aqui que a gente vai ter. E depois a gente está fazendo o quê? A gente está inicializando ali o nosso servidor. Então, o que a gente pode fazer? Deixar no nosso index.js apenas o quê? A importação do nosso app, puxar aqui o port, né? Onde ele vai executar, e depois a gente coloca ele para começar a escutar. Todo esse resto aqui, tudo que está sendo feito, a gente pode jogar para um arquivo de server. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Posso vir aqui, minimizar isso aqui tudo. Posso colocar o nosso server.js. E aqui dentro do nosso server.js, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai tirar tudo que não faz sentido tá aqui. Esse daqui eu acho que eu posso deixar aqui mesmo. Jogo para cá. Tudo isso daqui vai ficar direitinho, só que o meu app eu não vou usar dessa forma. Eu não vou importar o Express. Eu vou fazer o seguinte, ó. O Express, isso aqui, eu uso ele aqui. A gente cria ali o nosso app. Então aqui sim eu preciso importar Express from Express. Beleza. E aqui as outras coisas que eu estava usando. E aqui o que eu vou fazer? Import app. Opa, eu não exportei ele aqui, né? Então aqui com export const app. E a gente import app from server.js. Então todas aquelas configurações que a gente tinha lá, ó, aqui eu não vou precisar, porque ele já está criando lá. E aqui eu simplesmente, ó, mexo nas coisinhas que eu queria. E ele fica muito mais organizado dessa forma. Então, por exemplo, tudo isso daqui que estava sendo usado lá, ó, eu tiro daqui, ó, e eu jogo tudo para lá. Então, tudo isso daqui consegue ficar lá do outro lado. Então, aqui a gente consegue deixar todas essas coisas. Express estava importando 2 vezes. A gente só configura aqui, ó, tudo que eu vou usar, tudo bonitinho. E para ficar mais organizado, um último passo que a gente poderia dar aqui é separar essas rotas aqui num arquivo que faz única e exclusivamente essa parte de rotas aqui que a gente vai ter. Então aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó, botãozinho direito, New Folder, a gente pode ser uma pasta ou pode ser um arquivo. Routes, se for uma pasta ele vai ser assim, ó, index.js, que é a mesma coisa que você importar pasta. O index ele já puxa ali direitinho. E aqui a gente vai fazer como se fosse uma rota, uma pasta de rota. Então a gente vai ter que dar um import no router, vai ter que dar um const nele, então isso aqui a gente vai jogar para lá, e depois a gente vai dar um export nele aqui também. Então o que a gente vai fazer aqui? Const, tem que importar ele, depois a gente vai exportar ele aqui. Então é isso aqui que a gente vai fazer.
E aqui no meio, o que a gente está fazendo? Eu quero justamente colocar, ó, dessa forma aqui. Então isso daqui eu tiro daqui, a gente vai fazer dessa forma, só que aqui não vai ser router, vai ser router, aqui eu vou exportar ele. E aqui o que a gente vai pegar é essas partezinhas daqui, a gente joga tudo para lá. Então tudo fica, ó, cada vez mais segmentado, as coisas que a gente quer colocar. E aqui a gente vai colocar, eu tenho que importar aquele ali, né? Então vai ser um import, aqui vai ser routes, por exemplo, lá do nosso routes. Então ele já traz aqui, ó, router, ele vai trazer daqui e a gente coloca um app.use router. Ele fica ali, ó, mais conciso dessa forma. Então vamos dar uma recapitulada que a gente refatorou um monte de coisa só porque a gente teve que mexer ali. Mas o que eu mantenho aqui no meu index.js? Que vai ser o que vai ser rodado, né? Quando a gente vem aqui, ó, no package.json, esse aqui, ó, watch index.js. Então ele vai executar isso daqui. O que isso daqui faz? Importa o app. Onde é que está o app? Tá aqui, ó. Criou o meu app, tá dizendo que vai usar um monte de coisa e vai usar lá o meu router. A gente pode chamar ele de routes também, né? Tanto faz. Aqui o nome porque eu dei um export default. Então ele está usando todos os middlewares e está dizendo quais são as rotas que ele vai ter que usar. Beleza, isso está tudo ali no app. Pego aqui o file name que eu só quero exportar porque está aqui o diretório aqui absoluto que eu quero. Pego o port ali, ó, e está usando aqui certinho. E depois, ó, app.listen. Então a única coisa que o index faz é dar um app.listen. Ele começa a rodar o servidor. Configurações aqui do servidor. E a gente está exportando isso aqui para ser puxado para cá. O que mais a gente está fazendo? Use routes. E aqui, no meu use routes é uma rota. Exatamente aqui. Então eu tiro daqui e jogo lá para os outros lugares. E eu estou exportando isso daqui direitinho. E todo o resto vai estar certinho. Então aqui é só a gente ver se não quebrou nada aqui, ó. E aí a gente sobe. Aparentemente quebrou alguma coisa assim. Então, did you mean to import routes index.js? Isso. Aqui, barra index.js. Beleza. Aí vamos ver o que ele falou. Did you mean to import routes? Onde é que ele tá? Routes index. Esse daqui. Ah, beleza. Aqui mudou o caminho. User routes. Vamos lá pegar o user routes. Vai ser, eu tô aqui, barra. Vou pegar o domains, users, barra, routes. Então aqui só virou um barra. Só mudou os nossos imports. E tá lá. Ele tá rodando normalmente do jeito que ele deveria. Então a gente volta para cá. A princípio não vai ter problema nenhum aqui com as coisas que a gente tem. Dá um F5, continua ali persistente. Então o nosso endpoint continua funcionando para a gente poder adicionar agora e testar ali com o nosso link. Então o que a gente tem que fazer? Vamos pegar esse link e vamos jogar lá no Rackbeam. Vamos colocar aqui, colocar um post para a URL que a gente quer pegar. Localhost, http, localhost, 2.4000, places, e aqui, isso daqui, porque aqui a gente está no route to places. E no body, a gente vai colocar, o link é igual a esse daqui. Beleza. E aqui a gente dá um send. E error sending request. Deixa eu mandar de novo. E vamos ver se ele roda. Ele simplesmente não conseguiu mandar o request. Vamos voltar para cá. Vamos ver o que aconteceu. Aqui, pelo menos tem um erro aqui. Options is not defined. Tenho aqui. Volta para cá. Options igual a... Ah, beleza. Ele está aqui dentro do bloco do try. Então a gente não conseguiu dar aqui o const, options, e aqui a gente conseguiria utilizá-lo, ou a gente taca ele aqui para dentro. Beleza. Vamos voltar para cá, send, vai rodar, e vamos ver se dá algum tipo de erro. Tá demorando, provavelmente save to, olha, ponto false. Esse false aqui vai ser a extensão dele. Então a extensão vai estar aqui, ó, temp false. Então aqui é o nosso arquivo, só que a gente sabe que é um JPG. Então tá aqui, ó. A imagem a gente conseguiu salvar, só que essa extensão claramente não deu certo. Então vamos lá. Aí algumas coisas. Aqui ele ainda tá, ó, porque a gente não mandou uma resposta. Então aqui a gente tem que dar, e aqui vamos dar o try, né? Try catch. Mesma lógica que a gente tem nos outros. E aqui se der certo, vamos dar um res.json. E aqui a gente pode colocar imagem enviada. E aqui se der um erro, a gente coloca ali o nosso erro padrão, que vai ser deu erro ao baixar a imagem. Beleza. Aí aqui ele vai rodar direitinho. Só que aqui deu um grande problema, né? Esse MIME extension do link
não pegou do jeito que ele deveria pegar. Aqui a gente está mandando o link. Então, cadê? O link está sendo enviado. Então, aqui ele recebe esse link. A gente pode fazer algumas coisas, né? Console.log, o link e o próprio extension, né? Extension. Mas aqui a gente já sabe que vai dar false. Mas por quê? Aqui a gente estava my types, my type. Beleza. E aqui extension. Extension, papapá. Ah, tá. Aqui ele já tá pegando um tipo aqui, né? A gente pode fazer o extension. Ele precisa de um content type. Beleza. Então aqui a gente usou errado, né? E o content type de um type, lookup de um path. Tá. Então aqui a gente vai ter que fazer um dentro do outro. Então aqui a gente vai pegar o MIME. Vai ser o seguinte, ó. Const MIME vai ser igual MIME.lookup, né? Lookup, E aqui a gente coloca o link. Aí ele vai me jogar um MIME, o MIME type. Agora, content type, a gente coloca aqui. Const content type igual a MIME content type do nosso MIME. E aqui, extension, ele vai pegar do content type. Beleza. Então agora, só vamos adicionar algumas coisinhas. Vou colocar isso aqui dentro de um objeto, que aí vai ficar mais fácil de visualizar. Coloco isso aqui, vírgula, coloco isso aqui, vírgula. Beleza. E aqui, tecnicamente, deveria dar certinho. Vamos dar um send. Deu baixar a imagem. O meu erro ali estava errado. Cannot access MIME before initialization. Deu algum probleminha aqui. Em qual linha que ele deu esse problema? Routes. Aqui, tá? E aqui no download image. MIME.import MIME from MIME types. Beleza, aqui eu tô dando o mesmo nome. E aqui, erro meu. MIME type. Volta para cá. Send. Ok. Imagem enviada. Console log. Algumas coisas aqui. Então vamos lá. Eita! Um monte de coisa aqui que ele mandou. Putz. Nem vou conseguir ver tudo. Então, só no final, pelo menos, a gente vai ter Save to JPEG. Então agora que a gente fez o caminho certinho, que o extension não é do link, é do content type que a gente puxa dali, a gente nem precisa desse daqui. Mas tá salvo ali, ó, certinho, JPEG, beleza. Temos a nossa imagem aqui já na máquina, eu vou deletar a antiga e agora tá tudo certo. Então toda vez ali, e aqui ele tá dando console log aqui no nosso console, então a gente consegue ver aqui no servidor. Ou depois que tá tudo certinho, a gente só tira console error e aqui aqui a gente já vai estar dando um erro, né? Aqui a gente pode dar o throw o error. Que aí quando, lembra que isso aqui é uma função, ela vai estar retornando esse erro, aí ele cai para cá no nosso erro. Perfeito. Daqui a gente conseguiu fazer o upload. Agora a gente precisa fazer o quê? Ao invés de fazer do Hackbean, fazer daqui, ó. Quando eu clicar em enviar foto, então vamos lá, new place, enviar foto. Tá aqui, Alt Z, vamos jogar isso aqui lá para baixo. O que eu quero fazer? On click, upload image. Não, upload não, upload by link. Então ele vai rodar essa funçãozinha daqui. O que a const upload by link vai fazer? Const upload by link igual assíncrona também, porque ela vai ter o download lá, né? O que a gente vai fazer? Primeiro, ele vai pegar o link que está em algum lugar. Então eu tenho que ter esse link em algum lugar. Vamos ver. Upload by link. Eu tenho meu photos, value, photos. Não, aqui está errado. Aqui eu vou ter uma listinha com todas as minhas fotos. Aqui eu tenho meu photo link, que é o link da minha foto. Então aqui vai ser photo link, colocar tudo junto, photo link, set photo link. Beleza. E aí a gente vai criar ali o const. Agora eu não tenho o GitHub Copilot para me ajudar. Igual use state vazio. Beleza. Então o photo link, quando eu enviar, eu vou pegar esse photo link e a gente vai ver, né? Primeiro, if photo link, ele faz alguma coisa, else, a gente vai dar um alert, que vai fazer
não existe nenhum link a ser enviado. Caso contrário, axios.post, aonde? Places/upload/link. Quem que eu vou enviar? Um objeto cujo forolink, na verdade, cujo link vai ser o meu forolink. Então esse é o valor dessa propriedade. Por quê? Aqui a gente está pegando o link do RecBody. Então eu tenho que ter essa chave ali. Image downloader não estou precisando mais. Beleza. Ele vai mandar essa parada daqui. Await vai fazer o post e se der tudo certo, a gente pode dar imagem que foi enviada, né? Console log, imagem enviada com sucesso. Beleza, mas no final das contas a gente não vai fazer esse console log, a gente vai fazer outra coisa. Então vou pegar daqui, vamos enviar essa imagem, pega daqui, Ctrl V, enviar foto. Preencha todas as informações antes de enviar. Imagem enviada com sucesso. Então aqui quando eu saí, eu fui muito rápido na verdade, porque depois ele conseguiu enviar a imagem. E se eu ver aqui, ó, a imagem está adicionada também. Mas ele falou aqui para mim, preencha... Ah, por quê? O que aconteceu? Quando eu cliquei aqui, ele tentou dar um submit no meu formulário. E não é isso que eu quero que ele faça. Então esse meu botão não pode dar um submit no meu formulário. Então o que a gente vai fazer? Volta para cá e antes de a gente começar, ó, a gente tem que pegar um evento, assim como a gente tinha aqui, .prevent default. E aqui a gente tem que lançar esse evento, né? Quando ele está sendo... ele já vai capturar isso daqui. Mesma coisa que a gente tinha nesse outro daqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+F, handle submit, ele joga o evento e a gente previne. Então vou chegar aqui, ó, enviar foto, imagem enviada com sucesso. E a gente vê aqui, ó, tá aqui no meu tempo, tudo bonitinho, tem as minhas 3 imagens. Passo número 1, a gente conseguiu, que é enviar essa imagem, ela está salva aqui. Só que a gente não quer, isso aqui vai ser um arquivo temporário, porque a gente tem ela daqui e agora a gente vai mandar ela lá pro S3. Mas para fazer isso a gente vai precisar de um monte de configuração, a gente vai precisar criar o nosso bucket e tudo mais. O que a gente pode fazer? Pegar essa imagem que a gente acabou de criar e adicionar ela aqui na minha lista de foto e exibir essa lista de foto. Então a gente já consegue completar aqui parte da inteligência que a gente tem. Então vamos aqui. Cheguei aqui, ó, set photos. O que eu vou fazer? Set photos. E aqui a gente vai usar aquela regrinha de previous value. E aqui eu vou jogar, ele vai me retornar uma lista com previous value e o nosso linkzinho ali da nossa foto, que é o link novo. Eu preciso dessa resposta que vai ser o meu file name, que vai ser o nome do arquivo ali completão. Então a gente vai fazer o seguinte, com file name. E aqui a gente vai jogar const dentro dessa resposta aqui, né? Igual, eu vou ter o data, e aqui eu pego const file name, eita, desci aqui um pouco, do data. Então vamos lá. Ele vai adicionar o file name aqui no meu photos, tá? E aqui onde a gente tem na minha rota, aqui que eu estou mandando imagem enviada. Não, aqui eu vou ter que retornar const file name, e aqui igual isso aqui. E eu vou retornar imagem, o meu próprio file name que eu tenho aqui. E lá no negócio que eu tinha fechado, dos meus utilitários, image downloader, eu vou ter que passar o meu file name. Então, quando eu chegar aqui embaixo, return file name. Que eu já tenho ele aqui, ó, tudo certinho. Perfeito. Então vamos chegar aqui. Agora ele vai me retornar o file name. E a gente sabe que isso daqui, ó, vai aparecer aqui no meu components, new place. Aqui vai aparecer nas minhas fotos, né? Então, ó, o link já está ali certinho. Quando eu enviar, undefined. Então, deu algum probleminha dali, ó. Imagem enviada com sucesso. Se eu vir aqui em network, link, ele enviou o meu file name. Tá aqui direitinho. Mas por que aqui ele não pegou o meu file name? Aqui vamos fazer o seguinte. Aqui, aparentemente, ele veio como undefined. Mas vamos pedir para ele colocar o console.log no data, e aqui a gente vê o que ele está trazendo. Opa, aqui eu vou dar um Ctrl, ponto e vírgula, vamos enviar. Data, ele já está me trazendo tudo, meu data nem tem aquilo, então o meu data é o próprio file name. Então a gente pode fazer data como file name,
E a gente deleta isso aqui. Quando eu enviar agora, aqui no Components, enviar undefined e o meu caminhozinho. Só que aqui tá só o caminho da imagem. Eu quero o caminho exatamente de onde ele tá, que é o caminho completo. Então aqui eu tô com file name, mas eu quero o full path, né? O file name completo. Então vamos pegar aqui, ao invés de devolver o file name, eu quero pegar o destination. Então aqui vai ser full path, isso daqui, ó. Const full path igual a isso aqui, e a gente usa ele aqui, ó, full path, e eu retorno o meu full path. Vamos voltar para cá, enviar e full path. Agora sim, ó, eu consigo acessar isso aqui e consigo pegar essa imagem. Vamos fazer, ó, um F5zinho, vamos chegar aqui, vamos voltar para cá, adicionar novo lugar, vamos colocar a imagem que a gente tem, porque agora sim a gente vai ter, ó, a listinha limpinha. Então vou enviar, tá lá, ó. Tem uma listinha com os meus links. O primeiro link é o caminho completo. E agora o que a gente pode fazer? Percorrer essa lista e colocar todas essas imagens aqui, ó. Onde é que a gente vai fazer isso? Não é no Image Downloader, Image Preview, Fotos. Repara, toda essa parte aqui de fotos poderia ser um componente. Por quê? Tem um monte de lógica, tem coisa aqui que é exclusiva dele, então não faz sentido a gente ter isso aqui do lado de fora. Como é que a gente faz isso daqui? Components, vamos colocar Photo uploader.jsx, RAFCE, vou minimizar aqui esse tempo, e aqui vou pegar toda essa parte de foto, ó, toda essa parte aqui de foto, é esse flex aqui que a gente vai ter, e eu vou colocar, ó, Photo uploader tab barra, opa, fecha aqui, vou trazer ele para cá, jogo isso aqui, só que vai ter um monte de coisa, ó, Alt Z, que ele vai precisar. Primeiro, o que a gente vai ter aqui, ó? Deixa eu minimizar isso aqui. Ele vai precisar, ó, for link, upload by link e o set for link. Tudo isso aqui eu vou ter que pegar de informação. Então, ó, for link, set for link e upload by link. Tudo isso aqui eu vou ter que ter. Ah, na verdade, o upload by link nem faz sentido tá lá fora. Eu tenho que deixar ele ali dentro. Então, upload by link, Ctrl X e trago ele para cá. Tá aqui direitinho e todas as informações, ó, for link, tudo que ele tá pegando. E aqui eu vou ter que pegar o forLink e o set forLink e eu vou ter que mandar isso aqui como parâmetro. A gente já viu que eu posso mandar ele assim, ó. Beleza, que eu jogo ele para lá, vai pegar aqui e aqui a gente só tem que testar, né? Eita, saiu de lá. Beleza, vamos ver se ele pega certinho. E agora, ó, tem um novo componente. Toda essa parte aqui é um componente, mas tá lá, ó, for uploader, forLink, set forLink e o meu foros também seria interessante eu ter, né? Então ele vai estar tentando atualizar o foros e não vai conseguir. Porque ó, tá aqui, ó, set photos, também não tem. Então a gente tem que pegar o set photos e eu vou passar essa informação. Set, cadê? Photos. Jogo para cá. Jogo aqui. Aí agora tá aqui, ó, set photos também e ele vai me deixar alterar as fotos que estão aqui. Então vou enviar e ele vai colocar aqui. Não, agora deu um erro. Access is not defined. Beleza. Então a gente não puxou aqui, a gente tem o Access, Tab, Ctrl S, Components, enviar. E aqui ele vai trazer, de novo, Set Photos is not defined. Upload by link, for uploader. Eu mandei ele para cá e não trouxe ele para cá. Uma hora ele vai. Enviar foto. Agora foi? Agora foi. Tudo certinho, ele tá ali. E agora a gente pode exibir essas fotos. Como é que a gente vai exibir essas fotos? Eu mandei o set photos, mas eu também quero photos. Eu quero percorrer cada um deles ali. Então isso aqui, ó, vírgula, photos. Estou jogando todas essas informações para lá. Então aqui dentro, o que a gente quer fazer? Tem essa função. Opa, aqui é a função toda, é essa daqui. Tenho aqui a minha partezinha aqui, que é o for link com o meu botão. E aqui embaixo, ó, eu tenho aquele label do upload e aqui eu tenho a minha grade. Essa minha grade, ele vai ter o quê? Por exemplo, img, qual source? Deixa eu copiar exatamente esse daqui, ó. Que a gente vai ter e a gente consegue tratar essa imagem. Aí eu consigo colocar imagens do lugar. Ctrl S. Tá lá, ó, imagem do lugar. Ué, não deu certo ali? A imagem do lugar? O caminho dela não ficou certo. Mas aqui tá certinho. Beleza, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um caminho mais... um caminho relativo aqui. Ao invés de mandar, não vai servir mandar isso tudo. Então a gente vai colocar
um caminho específico. Vamos fazer o seguinte, que a gente vai pegar ponto barra, que aí ele está aqui, ele está em components. Aí ele veio aqui para o src. Ponto barra, saiu para front-end, ponto barra saiu, back-end, barra tmp. Beleza, então aqui a imagem está funcionando. E pensando aqui é melhor, até o outro estava funcionando, mas a forma da gente colocar srcs aqui no React, a gente geralmente importa. Import image link from, e aqui a gente coloca esse caminho, por exemplo. Então ele traz dali, ó, e aqui eu consigo usar esse image link. E geralmente, ó, pronto, já resolveu o nosso problema. E aqui, talvez o próprio outro, esse aqui, ó, já fosse resolver, que aí eu não precisaria mudar. Então isso aqui também, coloco lá, Ctrl S, tá lá direitinho. Então beleza, nem precisei mudar nada. Aqui só é a forma que eu tenho que exibir isso aqui dentro do React. Show! Não ficou legal a imagem. Por quê? Ela tem que dar uma formatada ali, né, para ela ficar certinha. Então, primeira coisa, a gente vai falar que algumas propriedades ali dela que a gente vai ter. Ela vai ter que ter um aspect ratio de 1 para ter a mesma largura que ela tem de altura. Então a gente vai chegar aqui no nosso image. Class é aspect square, Ctrl S, beleza, só que ela esticou. Aí o que a gente tem que fazer? Object cover, que aí ele vai só preencher, ó. Agora ele tá com tamanho total, ele estica na mesma proporção. Tá certinho, vamos pegar aquilo que a gente tinha, ó, o rounded 2xl, e vou colocar aqui também rounded 2xl aqui. Tá certinho ali a nossa imagem. E aí toda a imagem que a gente for adicionar, ó, enviar foto, ele vai enviar. Deu algum erro? Not allowed to load local resource. Ah, beleza. Aqui a gente está trazendo uma outra coisa, mas ele não vai conseguir colocar ali, porque a gente adicionou aqui, ó. Cadê? Photos. Vai ter duas, mas a gente não está colocando ali, porque aqui eu não estou percorrendo, né? Estou colocando só uma imagem. Então o que a gente tem que fazer na verdade? Escrever JavaScript para pegar o meu Photos e agora a gente vai percorrer cada um deles e fazer alguma coisa. E para isso a gente vai usar um map. Para cada foto, eu vou ter o seguinte. Eu quero retornar uma imagem. E essa imagem da foto vai ser o quê? Justamente, ao invés de eu ter o image link, eu vou ter a foto. O que eu tenho dentro ali da minha foto? Eu tenho o linkzinho da minha imagem. Então aqui, ó, Shift Del. E agora a gente vem para cá. Ali não deu certo aqui a imagem que ele está pegando. E aí a gente vai ter que fazer aquilo que a gente tinha comentado de deixar só o caminho, um caminho específico. Então a gente vai salvar e vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, entre isso aqui é uma variável, então a gente coloca e vai ficar ponto barra. Ó, o primeiro saiu aqui para src, saiu para front-end, ponto barra, back-end, barra, tmp, barra, a foto. Então aqui eu só vou querer o file name. Então vamos voltar atrás naquilo que a gente tinha falado. Vamos vir para cá e tem o file name e aqui no image downloader eu não quero full path, eu vou querer o file name de novo. Então vamos trazer só o file name, que eu sei que vai estar dentro daquela minha pastinha, aqui no photo uploader, e aí com esse caminhozinho ele vai conseguir. Vem para cá, só que agora eu tenho que colocar tudo de novo, né? Venho para cá, adicionar novo lugar. E aqui, vamos colocar um link e eu vou enviar a foto. E aqui continua não funcionando. Mas aqui agora tá no 5174. Ele não vai achar no 5174. O back-end ali, ele tá rodando no 300, né? E também essa pasta aqui de TMP, o que a gente tá fazendo? É como se ela fosse um endpoint ali do nosso outro. Então aqui, o que eu posso fazer? Ó, mais fácil. http, localhost, 4000, back-end. E isso daqui a gente tem lá na nossa variávelzinha, ó, base URL, que é o nosso vit, tá aqui, ó, localhost 4000, eu consigo pegar isso daqui lá do próprio Axios. Então, se eu estou usando o Axios, eu posso pegar isso aqui, não é na minha rota, aqui, ó, tudo isso aqui eu posso substituir com uma variável disso daqui, backend TMP. Só que repara, se eu estiver acessando isso daqui, o que eu estou fazendo? Estou tentando acessar um endpoint backend temp com essa minha imagem. Mas aí você vai falar, pô, mas o arquivo está aqui, por que ele não pode simplesmente me entregar esse arquivo? Por que não?
A gente não está dizendo que ele tem que servir esses arquivos de forma estática. Ele está tentando enviar uma requisição e está esperando uma resposta. Então ele não vai conseguir trazer. Ó. Vou limpar tudo isso aqui e a gente envia tudo de novo. Mas como é que a gente tem que fazer? Lá no nosso server, onde a gente tem, como é que eu vou fazer isso daqui para ele me servir todos os arquivos lá da TMP de uma forma estática? E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai chegar aqui ó, e vai colocar para ele usar, como se fosse uma rota, só que essa vai ser uma rota diferente. Por exemplo, toda vez que eu quiser acessar o /tmp, que é o que a gente tem aqui, ó, tá aqui no nosso back-end e vai acessar o nosso TMP, então localhost, sei lá o que, TMP, e aqui a gente tem que até tirar o back-end, vai ser só o TMP. O que ele vai pegar? Eu quero usar o express.static, que eu vou servir de uma forma estática. Nisso daqui, os arquivos que estão aonde? Aqui a gente vai usar aquela nossa variável dirname, que a gente vai dar um import dirname, tá aqui, lá do index, e a gente vai juntar isso aqui, ó, dirname mais ponto barra não, só barra o TMP. Então ele vai juntar ali a pasta do diretório com a pasta temp. Então o diretório vai ser ali do back-end certinho e ele vai servir isso daqui direitinho. Quando eu dou Ctrl S, ele deu aqui um probleminha. Cannot access dirname before initialization. Porque a gente está tentando usar aqui, que eu estou importando lá do meu index. Beleza. Mas aí o index importa isso daqui. Então ele está meio que num loop aqui, ó. Aqui eu estou importando. Então é só a gente tirar esses arquivos daqui e a gente coloca eles lá no server. Então a gente traz ele para cá e aqui eu já vou limpar ele daqui, esse dirname. Aqui já vai dar certo. Só que o outro lugar onde eu uso esse dirname, que agora a gente vai ter que dar um Ctrl Shift F. Opa. Ctrl mais. Dirname. E aqui, ó. Aqui é no server, no routes. Aqui, mas não vai ser no index, vai ser no server. JS. Beleza. E aqui vamos ver o que ele falou. File name. Beleza, tem o file name também. Aqui, ó. Dirname. Eu não apaguei esse dirname, esse daqui eu tenho que tirar. Utils, dirname. Era só pra gente simplificar. Mas aqui, ó. File URL to path is not defined. Beleza. Aqui a gente tem que tirar essas duas daqui. E a gente traz ele lá pro nosso server. Então agora aqui tá aqui tudo certinho. Tô usando as duas coisas aqui. Tô usando as duas coisas aqui. E a gente está servindo essa parte aqui de forma estática. Então volto para cá. Agora, quando eu estou aqui, não é só o TMP, não é o back-end, né? É o localhost, TMP, Ctrl S. E aí deixa eu dar um F5 daqui. Vamos aqui no console, vamos pegar aqui. Um negócio está acontecendo. Quando eu dou um F5 daqui, o que ele faz? Ele vai buscar o usuário. E até ele buscar o usuário, o que ele está fazendo? Ele já está me redirecionando lá para home. Só que eu quero fazer o seguinte. Primeiro, quero que ele veja aqui lá no nosso user context. E a gente vai mudando as coisas enquanto a gente vai vendo. Eu quero que ele veja o seguinte, ó. Eu quero que ele termine isso daqui. Então, só quando ele terminar isso daqui, eu quero... então, quando ele fez isso daqui, aí sim eu quero que ele redirecione. Então, por exemplo, eu quero que ele diga se ele está pronto ou não. Então, vou, Shift Alt, seta para baixo, Ready, para ver se ele está pronto. Tá pronto? Sim ou não? Set, Ready. E aqui eu vou pegar, ó, False. Ele não está pronto. Ele só vai estar pronto quando terminou aqui, ó, True. Beleza. E aqui eu vou passar o Ready também. Ready. Quando o pessoal quiser usar o User Context. Beleza. Então agora, onde a gente estava lá no Account, toda vez que eu não tenho usuário, e aqui eu vou pegar o Ready, não tenho usuário e estou pronto. Então o Ready é igual a True. Então não tenho usuário, estou Ready. Aí sim ele vai lá e dá o Return. Então a gente está aqui. Vem aqui, novo lugar, F5. Agora não redirecionou para lá. Então tá tudo certinho. Vamos fazer isso aqui. Enviar foto. Pronto. Deu tudo certo ali. Tudo certo com a imagem. Ó. Criou ali imagem, criou mais imagem, mais imagem. Mas ele está me dando um outro erro, que é o seguinte. A gente mapeou ali e ele está me dizendo, ó, cada filho numa lista tem que ter um unique key prop. Então aqui, ó, onde a gente tem a nossa foto, essas imagens aqui são filhos de uma lista. Eu tenho que ter um key e a gente pode usar, por exemplo, a própria foto, que é o linkzinho que a gente vai ter ali como chave. E aí se eu der um F5 aqui,
e enviar outras fotos aqui, ó. Enviar, tá tudo certinho, imagem enviada com sucesso, que a gente não precisa mais, né? Era só pra gente ver se tava tudo certinho. Pode tirar esse aqui, ele já tá fazendo ali do jeito que a gente quer. Então, ó, um monte de coisa que a gente já fez, que eu já vou deixar para a próxima aula, para quando a gente enviar, agora que já está fazendo tudo certinho, a gente vai enviar, ele vai armazenar temporariamente, vai jogar no S3 e o que a gente vai usar é o link do S3. Então a gente vai ter esse link na nuvem. E também a gente vai lá e pum, vai ter esse upload aqui também que vai fazer a mesma coisa. Vai pegar, vai fazer o upload, vai jogar lá no S3 e a gente traz aqui para nossa listinha que um monte de funcionalidade, a gente foi refatorando outras coisas também. Vou voltar para cá, chegar aqui embaixo, deixa eu dar um cls, cd, git add, eita, errei aqui, git add, git commit, -m, fim da aula 9, git push e lembra, chegou até o final, hashtag até o final. Coloca aqui nos comentários. Lembra de dar like no vídeo se ainda não deu. Se inscreve no canal e clica no sininho. E eu te vejo na próxima aula.